Bora lá, pessoal, para mais uma aula. Agora a gente vai entrar num assunto bem bacana. A gente vai começar um pouquinho falando de leitura, tá? Vou explicar para vocês o que são essas regiões, por que elas são formadas, como acontece tudo isso. Eu não sei se na aula de gráfico o Diego ensinou para vocês os indicadores, mas se sim, vocês já vão colocar. Se não, na próxima aula eu vou explicar para vocês também como coloco os indicadores. Eu deixei uma entrada no simulador para poder pegar, ficou tampando, então vai dar uma atrapalhadinha aqui, ó. Porque agora já fechou o mercado, eu provavelmente não vou conseguir fechar essa operação. Então vai ficar essa bonita ordem aí, vamos ver se ela vai sair. Não sai. Tudo bem, sem problema. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês dos candles? Então preste atenção. Aqui do lado, ó, tem essa mãozinha aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu ver se dá pra ver, dá pra ver. Aqui do lado, no canto superior direito, tem uma mãozinha. Quando você clica nessa mãozinha e você clica dentro do gráfico, ó, você tem a opção de mexer o gráfico para onde você quer, ó. Puxar para lá, para lá. Qual que é a ideia aqui? Você deixar o gráfico aqui no meio, certo? E também, se você estiver usando notebook, talvez você não tenha mouse, você vai ter que usar esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Tem umas lupinhas aqui, ó. Essas lupinhas, elas são para aproximar o gráfico, tá vendo? Para ficar cada vez mais perto. E a lupinha de menos, ó, para diminuir. Só que se você tem o mouse, ó, é só você clicar no gráfico, no meio do gráfico vazio, ó, e rolar a bolinha para trás, ó. Você vai ter o mesmo sentido ali, ó, de trazer tudo para trás, tá bom? O que é isso aqui, galera? Isso aqui representa todas as movimentações que o mercado fez, ó, desde o dia, vou pegar aqui, desde o dia 18 de julho. Então, de julho até janeiro, nós temos o gráfico do índice na nossa tela, tá bom? Então, aqui agora, eu preciso que você preste bastante atenção nessa aula, que essa aula começa a ser já algo importante para a leitura e talvez comece a ser um pouquinho difícil. E eu quero que antes de prosseguir, eu quero te dizer uma coisa. Cara, Elias, achei que era mais fácil. Gente, tem pessoas que estudam 4 anos para fazer uma faculdade, 2 anos um curso técnico, 6 anos, 7 anos para ser médico. É claro que você vai sentir um pouco de dificuldade no início, mas eu não conheço ninguém que tenha tentado, que não tenha conseguido operar nesse mercado. Você precisa estudar, você precisa levar a sério, você precisa assistir a aula e pausar, você precisa assistir a aula e fazer no gráfico. Aí sim você vai ter efeito, vai surtir bastante efeito para você. A partir de agora, eu não vou conseguir fazer as aulas tão rápidas, talvez as aulas demorem um pouco mais, porque agora eu preciso de um pouco mais de calma para explicar para vocês. Tudo que eu falei ali atrás, dava para você pausar, voltar, não que esse não dê, mas já são assuntos extremamente importantes que precisam de um pouco mais de atenção, de explicação, para que você entre convicto nas operações, tá bom? Lembrando, existem vários tipos de leitura. E eu preciso ensinar para vocês as duas leituras que eu acho mais fáceis e que são extremamente assertivas, tá? Lembre-se, pô, Elias, eu gostei, eu quero avançar. Nós temos um curso intermediário e nós temos a mentoria. A mentoria você vai ficar ao vivo comigo, você vai ver comigo, você vai tirar dúvidas tudo ao vivo. Então, cara, gostou? Vale muito a pena, tá bom? Mas vamos voltar aqui, ó. Então preste atenção. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vocês estão percebendo que os candles foram formando como se fosse um desenho, padrões de movimento, ó. Então aqui, ó, eu tô aqui no canto inferior esquerdo. Então, ó, o mercado estava lá em cima, ele desceu, desceu, subiu, desceu, subiu, ó. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, ó, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Tá vendo isso aqui, ó? Então, esses movimentos foram sendo formados pelo preço, tá? Então, se você aproximar, você vai vendo que são os candles, ó, que vai formando esses preços, tá bom? O que eu preciso que você entenda agora? E aí,
É um operacional fácil de entender, mas eu não consigo, por mais que eu falei que eu não iria ensinar a parte teórica, eu não vou ficar me aprofundando, mas eu preciso que você entenda que isso é um padrão dos grandes players. Como eu já disse em aulas anteriores, o meu diferencial, que a gente domina é olhar os players. Não vou ensinar aqui para vocês, mas saiba que essas regiões são regiões marcadas por players. Players defendem, players estão interessados nessas regiões. O que são essas regiões? Observe aqui comigo assim, ó. Vou pegar qualquer lugar aqui aleatório. Vou pegar aqui, ó. Tem bastante aqui, ó. E depois a gente vai entender como marca, o porquê marca, e eu quero que você treine, tá bom? Vai fazer total diferença. Se às vezes eu olhar de lado, pessoal, para cá, é porque a tela que eu preciso conferir se tá o filme gravando tudo certinho tá pro lado de cá, tá bom? Então vamos lá. Observe que o mercado estava aqui embaixo, ó. Aí ele subiu, ó, e veio até aqui. E ele parou. Simplesmente ele decidiu que ele não ia subir mais. Por quê? Aleatório? Não. Ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe. Galera, por que que o mercado faz isso? É aleatório, é sorte, é joguinho? Não, cara. São bilhões e bilhões de dólares investidos no nosso mercado. Isso aqui é o mercado brasileiro. É o Ibovespa. É algo sério. Os maiores bancos do mundo estão investindo aqui. Então, isso aqui nada mais é, para tentar ser rápido e objetivo, que defesa de regiões importantes para os grandes players. Como assim, Elias? Pensa comigo. Sempre vai existir apenas dois lados no mercado, os compradores e os vendedores. Os compradores sempre vão querer que o mercado faça esse movimento aqui, ó, de subida. O cara que compra, por exemplo, vamos usar em reais, ele comprou esse produto a R$ 150. Agora o produto chegou a custar, ó, R$ 163. Então ele comprou a 150, subiu, 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 subiu e está valendo 163. Então ele ganhou toda, a gente chama de spread. Ganhou toda essa diferença. Ele comprou no 150 e está custando 163. Então quem está comprado no mercado financeiro quer que o mercado suba. O outro lado é o lado dos vendidos. O vendido, ele acha que o mercado não vai subir, ele acha que a economia está ruim, ele acha que o Lula pode falar alguma coisa, o Bolsonaro, ou sofreu impeachment, viu uma guerra, qualquer coisa. Ele acha que o mercado vai estar ruim. Sendo assim, ele opta a estar vendido. Como assim vendido, Elias? Ele acredita que o mercado vai fazer esses movimentos de queda. Então, se ele vender a 163 e agora está custando, ó, 158, ele ganhou 5. Ele ganhou a diferença, tá? Não vou conseguir me aprofundar em explicar para você compra e venda, porque vende, como compra. Vou falar mais para frente como venda e como compra. Eu só não vou aqui ficar explicando para você o vendido, ele realiza com a mesma quantidade comprando, que vai dar um nó na cabeça de vocês agora. O que eu preciso que você saiba nesse momento existe dois grupos. O grupo do comprado, que ele fica querendo empurrar o mercado para cima, ele vai comprando cada vez mais para jogar o mercado para cima, e existe o grupo dos vendidos, que fica querendo jogar o mercado para baixo, tá? Então, olha que interessante, está existindo uma briga, o comprado joga para cima, o vendido joga para baixo. Para onde o preço vai? Para quem conseguir fazer mais pressão naquele momento. Quem conseguir colocar mais grana naquele momento acaba arrastando o preço. É óbvio que existem vários outros fatores. Existe o fator das ações, do dólar, juros. Tudo isso eu vou mostrar para vocês no decorrer desse curso, tá bom? Nesse exato momento, eu preciso que vocês entendam que nessas regiões de máximas, você concorda comigo que isso aqui é uma máxima? Ó. Vamos pegando aqui de baixo, ó. Isso aqui foi uma máxima, agora é uma mínima, máxima, mínima, máxima, mínima. Consegue observar o que eu estou fazendo? Ó? Dá um zoom em qualquer coisa. Ó. Aqui é uma mínima, máxima, mínima, máxima. Percebeu isso? Que nós temos regiões de máximas e mínimas. Por que essas regiões são formadas? Porque há um conflito entre compradores e vendedores. O comprado quer jogar o mercado para cima, o vendido quer jogar o mercado para baixo. E aí, existem certos momentos. Vou dar um exemplo aqui, ó. O cara que está comprado, ó,
Poxa, o cara tá ganhando um monte, ó, já subiu demais, tá vendo? Ele já tá super vencedor. Então, quando chega aqui, meio que é igual, não sei se você já assistiu futebol, que usa aquele termo, tá tirando o pé do acelerador, por quê? Já não quer mais ficar comprando, ele quer começar a pôr o lucro no bolso. Já o vendido, olha isso aqui, o cara que comprou tá ganhando um monte, mas o cara que vendeu, ó, o cara que vende e não quer que o mercado caia, o cara que vendeu tá perdendo um monte, porque ele vendeu aqui, ó, e o mercado tá lá em cima. Ele queria que o mercado estivesse para baixo. Então ele tá fazendo vários e vários esforços para fazer o mercado ir para onde? Para baixo, para baixo. E aí, ó, aqui, por exemplo, ele conseguiu segurar, ele segurou o preço. Os vendidos não deixou o preço subir mais, ó. Os vendidos fizeram de tudo para o preço ir para onde? Para baixo, para baixo. Então, houve um conflito de interesse nessa região. Nós chamamos isso aqui de máxima ou de resistência, tá? Então, lembre desse nome, marque aí, ó, resistência, tá? Então, deixa eu ver se dá para digitar aqui, ó. Deixa eu tirar a mãozinha. Eu não vou conseguir agora só porque eu queria. Mas tá bom. Aqui, ó, parte de cima nós chamamos de resistência, que é a máxima. A parte de baixo aqui, ó, observe aqui, ó. A parte de baixo aqui, ó, aqui foi uma máxima e aqui é uma mínima. A mínima nós chamamos de suporte. Então observe, lembre esses dois termos: resistência e suporte. Suporte é a parte de baixo, é a parte que suporta. Resistência é a parte de cima, tá bom? Então a máxima nós chamamos de resistência e a mínima nós chamamos de suporte. Eu preciso que vocês entendam esse conceito. Vou ensinar nessa aula a vocês marcar, porque uma das nossas leituras que a gente vai aprender vai estar baseada nisso, em suporte e resistência. A gente vai precisar usar essas regiões mais os indicadores para poder fazer as boas entradas, tá bom? Então vamos lá. Quando você entra no ativo, lá no índice, lembra que você abriu o índice? Provavelmente quando você abre vai estar meio perto assim, ó, não vai estar longe. Então, ó, você está tendo um visual, ó, de um período curto, ó, de hoje praticamente. Ó. Quando você quer ver lá atrás para saber aonde foi as brigas, onde foi as regiões, ó, você vai voltar com a bolinha do mouse ou na lupinha de menos ali. Ó. Você vai clicando na lupinha de menos, ó, até não ter mais espaço. Observou que está comendo aqui, ó, um pedaço? Vai lá na mãozinha e ajusta para você ver o gráfico inteiro. Você vê que nós estamos vendo tudo aqui agora, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, lá em cima, certo? Então, bora lá. Sabendo isso, agora eu vou marcar essas regiões. É muito importante você ter no seu gráfico essas regiões marcadas. Por quê? Porque essas regiões são regiões onde tem muito dinheiro, porque se eles estão brigando, para um player defender uma região, ele precisa colocar muita grana, ele precisa bater muito contrato. Então são regiões extremamente importantes, e já vou te mostrar isso aí. Então, esses pontos precisam ser marcados, essas regiões precisam ser marcadas para que a gente possa saber onde são bons lugares para entrar, para sair e para se defender, tá bom? Então vamos lá. Como você vai fazer? Voltou tudo, ó. Você tem todo o cenário. Aqui do lado, ó, nessa barrinha do lado aqui, cuidado para você não clicar nela e arrastar e tirar, porque aí a única forma de você voltar é às vezes reinstalando, você não vai conseguir. Então, cuidado na hora de clicar aqui para você não arrastar ela, tá bom? Mas nessa barra de ferramentas aqui do lado, ó, aqui embaixo, deixa eu ver se meu vídeo não tá tampando, tá não. Tem, ó, uma setinha, uma linha reta, tá vendo, ó? Se você colocar o mouse em cima, vai aparecer ali, ó, resistência, insira no gráfico. Você clica, ó, clicou nela, ó, agora vai aparecer uma cruzinha. O que, que você vai fazer? Você vai marcar no seu gráfico todas as mínimas, todas as regiões de mínimas e todas as regiões de máximas. E nós vamos observar algumas coisas legais aqui, ó. Então vamos começar por aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho uma máxima, certo? Ó, essa regiãozinha aqui eu tenho uma máxima e eu marquei essa região aqui, ó. Isso aqui foi dia 18 de julho.
essa região aqui, ó. Por que que eu marquei? Eu fui lá, peguei a linha aqui, ó, clico na linha e venho e marco aqui, ó, o topo da região. Eu vou lá no topo aqui, por exemplo, eu vou pegar no meio só para exemplificar. Tá vendo que aqui eu não tenho uma mínima, ó? Então eu pego a linha aqui do lado e venho aqui, aí clico, ó, em cima da linha, para ficar marcado aqui, ó, que essa região foi uma região importante, certo? Então eu vou fazendo isso, ó, todos os lugares que eu tiver máximas e mínimas, aqui eu tenho uma mínima, ó. Tá vendo? Uma mínima. E aqui embaixo, ó, eu tenho mais uma mínima aqui, ó. Nesse aqui, dia aqui, ó, dia 28. Mas olha que interessante. Eu vou marcar mais uma aqui só para você ver que legal e como que isso aqui vai funcionar bem, ó. Vou marcar aqui, ó, do dia 6 de agosto. Certo? Então, ó, eu marquei até aqui, ó. Tudo para frente, ó, do dia 6 de agosto é incerto para mim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu já tenho marcado. Agora, olha que legal. Eu vou aproximar lá para você ver. Então, ó, nós marcamos até aqui, ó. Ó, tá traçadinho feio assim, porque já tem bastante tempo. Então, olha aqui, pessoal, ó. Eu tenho essas 4 linhas marcadas, o suporte e resistência, porque eu marquei uma aqui, depois eu marquei essa mínima, eu marquei essa mínima e agora eu marquei essa máxima. O futuro para mim é incerto, eu não sei o que vai vir pela frente. O que você precisa saber agora? Que o mercado ele tem de trabalhar dentro dessas regiões, ó. Tá vendo, ó? Então olha aqui agora, ó. Eu marquei aqui, ó. Olha onde o mercado desce, ó. O mercado desceu até aqui, ó, exatamente nessa região. Aí o mercado sobe. Ele sobe no aleatório? Não, ó. Ele sobe exatamente na linha. Ele desce, ó, na mesma região. Tá vendo aqui que a gente tem uma região aqui, ó, que foi aqui, aqui, aqui. Eu poderia até marcar essa região, tá? Ó, vou até marcar ela, porque aqui, ó, tem uma mínima, ó. Depois o mercado vem aqui e vem aqui, ó. Ele vai e sobe na linha, ele vem e desce na linha, ele sobe, parou do nada, voltou quase para essa linha de baixo, subiu, bateu na linha, subiu aqui, ó. Mas vamos continuar andando, ó. Ó, aí o mercado vem, ó, e ele vem descendo, ele vai descer até onde? Até onde vocês acham que ele pode descer? Olha onde ele desce, até a última linha, ó. Ele vem buscar a última linha. Então o mercado ele vai trabalhando assim, ó, olha lá, ó, onde ele sobe, até onde ele vai, a máxima, ó. Foi uma máxima aqui atrás e é uma máxima aqui agora. Ele desce e vem, ó, e depois ele rompe. Aqui ele rompeu a máxima. E aí eu vou continuar marcando, ó. Por quê? Porque eu quero ter um insight de onde o mercado teve negociações de máximas e mínimas. Aqui eu tenho uma máxima. Aí ele vem, ó, buscar quase a mínima, mas eu vou marcar. Eu marquei aqui. E olha que legal, as marcações lá de trás, ó, como que o mercado está respeitando, ó. Isso aqui, gente, ó, essa linha aqui, ó, foi marcada no dia 12/8. Essa região que o mercado está trabalhando aqui, ó, sabe quando é? 17/10. 2 meses depois, o mercado foi respeitar as linhas lá antigas. Tá vendo, ó? Só que aí você vai marcar tudo. Depois eu vou explicar melhor como você usa, ó. Você vai marcando a máxima. Toda vez que você vê uma mínima, ó, máxima, mínima, máxima, mínima, ó. Marcou. Ó, máxima, marcou. E você vai fazendo isso, tá? Máxima, mínima. Então, a máxima, mínima. Tá? Ah, errei. O que, que eu posso fazer? Você pode clicar em cima e excluir, que abre essa caixinha aqui em cima. Como você pode clicar aqui, ó, e arrastar, tá? E você vai marcar tudo. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Deixa eu ver se tem mais para cima. Tem, ó. Tá vendo, ó? Elias virou um embaraço agora na minha vista. Não tem problema, sabe por que não? Porque quando você estiver lá na frente, você não vai estar vendo tudo isso. Você vai estar vendo menos coisas. Mas o que, que a gente tem agora, ó? A gente tem agora as regiões que o mercado pode trabalhar. Ó, desenhei tudo aqui, ó. Agora a gente acabou. Olha que legal. Eu marquei até aqui, ó. O que, que eu tenho agora? Eu tenho um monte de marcação. Um monte. Uma dica importantíssima para você, tá?
Se você vê que uma linha da outra, talvez confunda você agora, pode marcar. Mas se você vê que uma linha ficou muito perto da outra, não precisa pôr. Deixa a atual valendo. Certo? Mas o que eu acho interessantíssimo para você entender agora? Que além de marcar, você sabe agora onde são os possíveis alvos que o mercado pode vir. Ó. Então aqui eu não tenho uma mínima, ó. Aqui eu não tenho uma máxima, então vamos lá. Olha, eu vou aproximar para os dias de mais perto aqui. Ó. É isso que vai fazer total diferença para você também, tá? Você percebeu que o mercado, ó, ele estava numa região de mínima, ó, que ele estava lá em cima nas máximas, desceu, subiu, desceu, ó, e tá naquela região que a gente marcou lá de trás, ó, que é uma mínima. Então vamos lá. O que vai acontecer agora? Agora vai acontecer algo legal e bem previsível para a gente. Ou o mercado agora vai subir ou vai cair. Poxa, Elias, é óbvio, sim, mas até onde ele pode ir? Quais são os alvos que ele quer buscar? Então aqui, ó, deixa eu só marcar aqui, ó, que eu não marquei só para vocês entenderem também. Ó, picozinho aqui. Então o mercado está aqui agora. Está nessa região aqui agora. E agora, dessa região, ele tem dois objetivos. Se ele subir, ele vai querer subir até onde? Ele vai querer subir até aqui, ó. Até nessa região aqui de máxima. É o alvo do mercado. E se ele descer? Ó, para ele descer, o alvo dele é aqui, ó. Percebe? Elias, mas como assim? Se você olhar o mercado, gente, ó, todas as marcações, ó, essas linhas que estão aqui na frente, elas foram marcadas lá atrás, a gente não marcou agora. Não é porque bateu agora eu marquei. Essa linha aqui, ó, foi marcada lá no dia. A linha de hoje foi marcada no dia 11/11. Tem 2 meses que essa linha foi marcada e tá respeitando pra caramba. Essa linha aqui de trás, ó, foi marcada aqui, ó, lá no dia 1/12. Então, agora a gente já tem as linhas marcadas, então a gente sabe aonde são os possíveis alvos que o mercado vai. A gente sabe onde são os alvos, a gente sabe o momento que é bom para comprar ou vender. E se você não sabe ainda, eu vou te ensinar nas próximas aulas, mas você já sabe o que é suporte e resistência, certo? Você já sabe marcar, é só vir aqui do lado, ó, clicar nessa linha que está escrito resistência, e onde você clicar no gráfico, ó, clicou, a linha vai ficar. Ah, Elias, eu quero tirar a linha. Clique em cima dela, ó, ou arrasta para o lugar que você quer, ou clique em cima dela e aperta a lixeirinha. Pronto. Aqui, ó, eu tenho todas as regiões de máximas e mínimas que o mercado teve desde julho. Então eu sei que se o mercado for descendo, eu sei as regiões que ele tende a parar. Por quê? Porque tem dinheiro, porque tem resistência, tem suporte, tá bom? Nas próximas aulas eu vou ensinar você como vamos usar isso aqui ao nosso favor. Como a gente vai entrar, como a gente vai sair, mas por enquanto eu preciso que você pare aqui, vá na tua plataforma e treine. Se for pelo celular, eu vou ter que pedir para você dar um Googlezinho aí para ver ali a ferramenta, tá? Porque a gente não conseguiu gravar a aula no celular, mas dá para fazer pelo celular? Com certeza, é muito fácil. Aí embaixo do celular vai ter um cifrãozinho, uma linha, você vai clicar nessas linhas aí, você vai ver a palavra resistência. Você vai clicar e vai colocar do mesmo jeito, tá bom? Mas qualquer coisa depois também a gente grava uma aula usando o celular. Posso fazer isso aí para vocês também? Provavelmente faça. Uma aula colocando os indicadores de suporte e resistência pelo celular, tá bom? Resumo da aula, ficou longa. Falei que por mais que eu tente acelerar, por mais que eu tente ser bem objetivo, algumas coisas não tem como não ser bem explicadinhas. E suporte e resistência vai ser a base do nosso operacional, nessas estratégias básicas. Então, eu preciso que você entenda que suporte e resistência são onde houve negociações, defesa, agressão de players. Essas regiões são importantes porque tem muito dinheiro. Então, você vai marcar todas as mínimas e máximas. Aqui ficou faltando bastante para me marcar. Outra coisa que você precisa saber: essas regiões são alvos, são locais onde supostamente o mercado vai querer. Para cima, ele vai querer buscar a próxima linha de resistência. Para baixo, próximo suporte. Rompeu esse aqui, ó, vai vir buscar o outro. Rompeu, vai vir buscar o outro. Ele sempre vai trabalhar nessas regiões. Não trabalha no aleatório. Eu preciso que você saia dessa aula entendendo o que é suporte e resistência e sabendo marcar ele.
Elias, é informação. Cara, volte essa aula, volte essa aula, volte essa aula até você entender. Você vai entender, tá bom? É claro, talvez de primeira você vai sentir uma dificuldadezinha em mexer, mas é bem tranquilo. Aos pouquinhos você vai pegar, mas você tem que treinar. Não adianta você assistir o vídeo e falar, beleza, entendi. Se você não praticar, você não vai conseguir, tá bom? Pratique, faça certinho, que você vai ver que vai valer muito a pena trabalhar nesse mercado. Beleza? Entendeu o suporte e resistência? Agora a gente já vai entender como nós usamos ele junto com ações, junto com o dólar e comprando e vendendo. Beleza? Até a próxima aula.